Tá, começando o QPQ agora, eu vou começar a ler a Ana Pérez, que falou, né, respondeu lá no fórum do O Povo, no fórum O Povo no Poder, só para te explicar o que é, que eu imagino que tu não saiba, que é um curso do Terça Livre que eu achei interessante fazer, que eles têm a proposta muito interessante, que a própria proposta deles tem uma certa... Eu falo por mim agora, né? Pelo menos uma certa... Uma simpatia, assim. Que é o seguinte, criar pessoas, sei lá, capacitadas para fazer o que eles fazem, né? E não é muito diferente do que a gente está fazendo, no sentido de que a gente falou várias vezes, não sei, né, no QPQ, que é sugerir a pessoa pensar com a própria cabeça, por exemplo. Mas além disso, a gente não, né, não fez um curso para a pessoa, como pensar com a própria cabeça. Não é isso, mas e eles já estão trabalhando mais nesse ponto aí. Eu não vi o curso todo porque o curso, né, só teve o primeiro episódio ainda, mas foi a proposta dele, que é legal, assim, né? Vamos... O que ele fala num curso ali? Eu acho que ele está tentando formar, é o que me parece, mais jornalistas ou jornais que fazem o que ele faz, né? Mídia independente. Então essa é a ideia do fórum deles ali, e tem o fórum que é para falar do curso. E eu postei lá para um tópico, né, falando do QPQ, que, sei lá, me parecia, porque lá tem, né, um tópico, né, ideias, sugestões, e fale dos seus projetos. Eu falei, eu vou falar do meu projeto, né, no caso, projeto que é o QPQ, que é alguma coisa que é parecido com o que eles estão sugerindo, que é fazer algo, né. O que a gente tá fazendo? Conversando. O que a gente faz além disso? Nada, né? Eu acho que nada mesmo, tô pensando Só aqui. induz a pensar, né? É opinião. Ninguém tá dizendo fato, né? Fato é o que a gente busca na internet. Tu busca teus fatos. Eu tive agora, agora não, né? 6 horas atrás, o Rodrigo falou, mas o primeiro que falou foi uma Taina, não sei se é Taina. Enfim, ela Deve achou ser Tainá. Eu vou ler só o que ela falou, né? A ideia de transformar as conversas em livros é maravilhosa, em maiúsculo. Eu já vou te explicar o porquê. Realmente precisamos de produção literária para ontem, das mais diversas. Me coloco à disposição para bater um papo quando vocês quiserem, só me mandar um PV lá no Telegram. Eu mandei, ela não me respondeu. Daí, não sei, eu também não sei o que dizer para ela. A única coisa que eu pensei em fazer com ela era convidar no QPQ e conversar. Fim, acabou. Só sobre o que nós vamos conversar? Não sei, vamos tentar. Vamos fazer de conta que a gente se encontrou na rua, achou, a gente deu vontade de conversar e vamos conversar. Mas Fim. eu acho que esse é o problema. A maioria das pessoas não sabe conversar sem pauta. Tem que ter um preparo antes. Não dá pra deixar um assunto na hora e tecer alguma coisa. Tem que ter um script. Improviso não é o forte. Dá pra ter um pré-assunto, né? Falar, vamos falar, sei lá, do frio, né? Por exemplo. Pô, na verdade. Mas tu vê, tipo, tu fala em frio, já me vem na cabeça milhares de assuntos, tipo aquecimento global, falar sobre achados na Antártida, por exemplo. Cara, entende? Vai embora, né? Então eu vou me focar um pouquinho, eu pensei bastante sobre esse assunto, que é para mim, é para ti, é para o QPQ, uma reflexão, assim. Por quê? Porque a gente sempre está pensando... Porque a gente não criou o QPQ assim com uma ideia pronta, né? A coisa foi se desenvolvendo, a gente foi descobrindo que a ideia era só conversar, mas quando foi criado o QPQ, não tinha essa ideia, assim, nosso objetivo é apenas conversar e deu. Não tinha. Foi durante a gravação, eu acho que surgiu. Então hoje vamos fazer uma reflexão e pensar quem somos nós e o que estamos fazendo, né? Por enquanto. Teve a Ana Pérez, né? Que respondeu, e eu vou ler e comentar aí, né? Comenta junto. Isso que a gente está fazendo aqui é como se a gente estivesse, né, pessoalmente vendo, né? Ó, Ana Pérez, o que ela falou, né? Vou ler de novo. Ismael, assisti o último vídeo de vocês ou sobre vacinas, que pior que eu nem lembro o que a gente falou. A proposta é interessante, acho que vale a pena aperfeiçoar. Isso eu até acho que a gente está fazendo, né? Estamos melhorando um pouco. Não sei até que ponto a gente fica bom nisso, né? Uma delas... O que ela quer dizer em melhorar? A parte técnica, ou assunto, ou
né? Estrutura. Uhum. Essa autocrítica a gente sempre está fazendo, né? Sempre tá melhorando, né? O que vocês acham de deixar mais específico? Eu não entendi essa parte. Específico o quê? Talvez só fazer um assunto e desenrolar ele todo? Não entendi. Quem vocês querem atingir, né? Público-alvo. Qualquer um, né? Qualquer um que se acha interessado, né? Ou tu tem um que eu não tenha, né? Tem um público aí que é diferente do meu. Eu acho que é qualquer um também. Não tem faixa etária. Acredito que sejam os jovens. Vocês têm uma pegada divertida e despojada. Eu acho. Cara, eu vou ser sincero. Eu escuto os nossos QPQs e eu dou risada porque eu não acredito no que a gente falou essas coisas. Sabe? Eu fico ouvindo umas bobagens assim, tipo, sei lá, fulano deu a bunda e não sei o quê. E quando eu leio assim, porra, eu falei essas coisas com uma naturalidade muito estranha, né? E eu acho engraçado, mas isso aí é tudo, né, natural. Ela acredita que é os jovens. Eu espero que não é a impressão que a gente tá dando, tá? Porque exatamente o que eu ia dizer. Eu espero que, se essa é a impressão que a gente tá dando, é uma pena. Porque eu gostaria, né, que fosse para qualquer um, né? Talvez não criança, pré-adolescente talvez, assim, porque realmente eu não sei conversar com pessoas dessa faixa de etária. E outra, eu sempre que coloco lá, eu já marco, não é conteúdo para criança. Mas não é... Se tem criança escutando, não é problema meu. Não é que não é objetivo, mas eu não sei, tá? Eu não sei conversar com criança e pior que eu nem gosto também. Então, talvez esse não seja o público, assim, acho eu, né? Que eu já conversei com várias crianças, assim, é uma conversa bem limitada, assim, sabe? É que nem conversar com um cachorro, né? Ai, que coisa fofa! Quase, assim, né? Acredito que dá para ficar mais claro o objetivo da conversa. Por exemplo, pegar uma notícia de esquerda e tecer comentários deixando claro o objetivo da análise. Eu os aconselho. Vamos lá. Deixar mais claro o objetivo da conversa. Qual é o nosso objetivo aqui que não está claro, né? Vamos só supor. O que não está claro para ti? Assim? Eu tenho uma teoria de que o que ela tá... Eles são... como é que eu vou dizer? Fica claro, né, na proposta deles ali, que são propostas de direita, né? Daí ela imagina que o nosso objetivo conservadores, seja né? de direita, né? Só que não é, né? Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é pegar qualquer idiotice e dizer, isso é burrice. Essa é a idiotice que está acontecendo. Não faça isso. Você é burro se fizer. Independente se é direita ou de esquerda. Mas assim, eu acho que a gente não é totalmente não direita e não é totalmente não conservador, porque tu consegue imaginar pedir essa coisa que eu pedi no fórum de esquerda Lula livre? Cara, a gente ia ser banido instantaneamente. Então, alguma simpatia existe, né? Até aí tem, assim, eu tenho uma simpatia com o pessoal da direita, eu tenho uma simpatia com o pessoal anarcocapitalista e tenho simpatia com conservadores. Eu tenho uma simpatia com pessoas que têm bom senso, né, cara? Não extremista. Então tem tido. Se amanhã o pessoal da direita, conservador, virar Lula livre, provavelmente, né, acaba a simpatia, né? Ou Hitler livre, né? Ou Che Guevara livre, ou Stalin livre, ou Pinochet livre, qualquer idiotice desse tipo. É bom senso. É complicado, né? Porque a gente não... Cara, a gente não é ninguém na real, assim, sabe? Mas é que tem que deixar claro, que eu acho que a gente sempre fala isso, mas parece que não entra, né? Porque as pessoas também não assistem, né? E quando assistem não é a parte que a gente tá dizendo isso, né? Sim. E que não tem ideologia política. A gente tem ideologia do bom senso. Isso é idiotice, na nossa opinião? É idiotice na nossa opinião. Então, olha só, tu é burro. Então, é simples assim. Se a gente vai pegar alguma coisa e falar sobre algo, eu tenho uma proposta um pouco diferente, que é o seguinte... sei lá, os políticos lá de Brasília votaram no próprio aumento. Cara, eu não tenho muito o que dizer, tá? Por quê? Porque tem 50 canais, né, de direita, conservadora aí, apesar de ser pequeno e estão sofrendo censura, eles já estão falando isso aí e falam muito melhor do que eu. E ainda na parte técnica, né, até explica, assim, como funciona a votação,
se a coisa ficou para ano que vem, essa história de voto impresso não, voto auditável é a mesma coisa, sabe? Então eu não tenho muita vontade de falar isso. Se eu fosse para falar sobre o aumento do próprio salário, eu queria falar mais na questão moral disso daí, sabe? Porque assim, tu não acha estranho isso? Né? Vamos supor que a gente vai falar disso aí. O que tu acha de votar no teu próprio aumento? Não é bonito? Eu acho que primeiro eu vou começar a tirar sarro, né? Porque, convenhamos, é palhaçada isso. É nesse âmbito que, né, nossa, imagino que a tua também seja, que seria de conversar sobre isso, porque senão vira programa do Ratinho. Eu vou pegar um cacetete aqui e bater na mesa, meu Deus do céu, votaram no próprio aumento. Daí no ano que vem, pum, porrada na mesa, votaram no próprio aumento. Daí no outro ano. E o que ajuda? Cara, o que ajuda? Então, aí vem aquela, tá, então reclama, né? Faz alguma coisa, sugere uma ideia melhor. A gente tem, eu tenho umas ideias, né? Como funcionar na prática, mas é só no intelectual mesmo. E uma delas é a ideia do livro, que é uma coisa que eu acho que dá para resolver um pedacinho, né? Posso continuar? É isso. Só sugestão. Não sei se é o objetivo de vocês, mas apresentar o contraponto conservador, que é basicamente o que eu acabei de falar, né? Eu até gosto de falar isso porque eu gosto de falar da opinião de várias pessoas, né? Eu pego um assunto X, e daí eu escuto o Terça Livre, ele fala o que eles acham lá. Ou no Terça Livre eu digo cada um que tá lá. Aí eu vejo um outro canal que fala da mesma coisa, o que ele acha. E esses assuntos eu acho legal de pegar essas opiniões, assim, olha a opinião A, a opinião B, a opinião C, e aí eu pergunto pra ti, o que tu acha? Né? Olha o que estão falando, né? Claro que eu não preciso pegar a opinião do Felipe Neto, por exemplo, assim, que, né, tu já sabe como ele pensa, né? Mas, assim, eu gosto de pegar várias opiniões e ver o que está acontecendo. Dessa maneira, dá mais sustentação para um livro, pois será apresentado conceitos conservadores colocados na prática do diálogo. Vou ouvir mais um vídeo, gostei da prosa de vocês, sucesso. Isso aí fica claro pra mim de que ela tá achando realmente que a gente tá fazendo vídeo pra direita e conservador, né? Não é a intenção. Não, eu não tenho... Nunca tivemos, né? Desde o começo, assim, mas... É complicado, né? Eu vou dizer o quê? Eu não tenho uma definição boa também. Eu sou esquerdista? Imagem... Não, né? Não, também, mas é que passa essa imagem porque a maioria do nosso conteúdo é desse tipo, porque é o que tá acontecendo, foco, né? A idiotice que tá em foco, infelizmente, tá vindo de esquerda, cara. É o que tá aparecendo, então a gente tem que falar dessa idiotice. Se tiver uma idiotice de direita, a gente fala também, né? Que nem aconteceu, foi assunto, o negócio do creme de leite do Bolsonaro lá, fazer o quê? Foi assunto, aconteceu. Eu lembro, o Bolsonaro comeu pastel e virou assunto. Na verdade, a gente vai falar do porquê do Bolsonaro comendo pastel ou vamos falar a que ponto chegamos de parar o Brasil para falar disso? Isso parou alguém para escrever aquela coluna e isso aí que nós temos que falar, porque... tá ganhando para isso ainda. E as pessoas que estão consumindo, por exemplo, material que, o Bolsonaro, eu pago uma mensalidade numa revista ou jornal que seja, aí eu tô lendo, Bolsonaro comeu pastel. Eu tô consumindo esse conteúdo, aí entra o QPQ. Será que não tem algo melhor pra gente fazer? Né? Aí entra o QPQ. Então, como é que eu vejo o QPQ? Né? Uma reflexão agora. Eu vejo que ele é um conteúdo, assim, com uma proposta um pouquinho mais intelectual dos problemas, assim, sabe? Só na parte cognitiva, assim mesmo, sabe? Por que a gente tá pensando sobre isso? Eu não quero me achar muito superior, mas eu não quero falar dessas coisinhas baixas, assim, sabe? Que é baixo, isso não é... É palhaçada? É palhaçada. É feio? É feio. Mas não é isso que eu quero falar, porque tá louco, cara. Se ficar falando disso resolvesse, o programa do Ratinho já tinha resolvido todos os problemas do Brasil.
né? E antes dele já tinha outros, né? O Alborguete, por exemplo. E antes do Borghetti, nem sei se tinha. Tinha, acho que na época da ditadura militar lá tinha umas pessoas que te tiravam sarro, assim, também. Eu não lembro agora quem são, mas eu sei. E eu gostei, assim, porque pelo menos alguém respondeu, né? Respondeu ali a gente. Agora, durante a gravação, eu vi que um Rodrigo me disponibiliza a ajudar. A minha ideia aqui, eu vou até falar aqui para, né, talvez eu vou nesse fórum e digo, eu fiz uma resposta ao QPQ aqui. E o que tu acha que a gente podia fazer? Eu tava pensando em chamar eles para conversar na real, mas do que, por quê, qual assunto, eu não sei. Quantas pessoas... Né? Aí tem que ver quem vem e sobre o que quer falar, porque a gente não tem muita pauta específica. Daí tem algo que tu quer falar freeform, que é tipo qualquer coisa, ou tem que ter um assunto específico que tu queira falar sobre. Daí a gente fala sobre o que o cara quer falar. Né? Mesmo porque o nosso preparo de pauta é muito baixo, né? Tipo, os primeiros QPQs, a gente disse do que ia falar durante a gravação, que é quase mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui agora. Eu só anoto algumas coisas que eu quero falar porque realmente tem certos assuntos que me empolgam, né? Por exemplo, tem muita coisa que me agrada, assim, mas coisas que eu acho muito legal de conversar é conspirações, sabe? Tem um youtuber muito bom, é o acho que é Alessandro Costa? Enfim. Porra, me fugiu, cara. Não gosto de esquecer o nome das pessoas, mas... eu vou lembrar já. Acho que é isso aí. Pera aí. Que basicamente fala desses assuntos, quem manda no mundo, quem são essas sociedades secretas, conspirações, se tem alienígena, se não tem, se isso é coisa do demônio, se não é. Esse assunto me interessa bastante. Então eu vou puxar mais, né? Eu tendo a puxar mais esse assunto aqui. Mas... daí talvez outros assuntos eu não vou puxar simplesmente porque eu não gosto, sabe? Só por isso. O que eu tenho pra comentar do QPQ do fórum é isso aí que eu tenho pra dizer. Daí quer se complementar, quer se falar alguma coisa, daí a gente começa o que eu realmente queria não, mas o que eu programei. O que eu ia falar, eu acho que eu já falei, só acho bacana que tenha mais pessoas envolvidas, né? Nem que seja só um comentário, alguma coisa, pelo menos alguém viu, opinou, deu um feedback. Tava faltando pra gente isso, né? Feedback. Exatamente. Pô, de nada pra alguma coisa é bom, né? Sim. E se tiver mais gente que queira participar, é só vir, cara. Talvez, se for muito Lula livre, talvez eu não queira, tá? Mas não porque meus ouvidos vão sangrar, mas é questão de justiça, né? Porque o contrário também não acontece. No QPQ que tu não assistiu, que tu não participou do Fábio, que vai sair antes desse aqui, que tá programado já, me ocorreu uma teoria, assim, do nada, tá? Tava lendo, que é o seguinte, agora eu vou te perguntar o que tu acha. Tu lembra que, acho que foi Galileu, esses nomes me complicam, que teve aquele problema que, será que a Terra é redonda, não é? Aí o cara começou a falar e aí, não sei se foi o Papa, se foi o Bispo, né? Já começou a acusar o bicho de heresia. Tu lembra desses episódios aí? Sim. Que ele teve que voltar atrás? Agora vem minha pergunta. Tu não acha que isso é só apenas poder? Não que eles não sabiam que não era? Por quê? Porque a gente sabe que na Bíblia tem como é que é? Prova suficiente que já dizia que a Terra era redonda, né? Não dizia que era uma esfera, dizia que era um círculo e tal. Tu lembra disso daí? O que me faz pensar o seguinte, cara, até então eles tinham algum poder e alguém quebrou essa bolha. Quebrando essa bolha, quebra o poder. Quebrando o poder, acaba aquele poder, pelo menos acaba tudo. O que tudo? Não sei. Controle, o que as pessoas pensam, qual é a definição de céu, terra, inferno, talvez mudam, porque na época o pessoal já sabia. Aí se falar que a Terra é redonda, daí o papo que eles faziam na época não ia funcionar mais, sabe?
Tá, basicamente tá me dizendo que tem alguém com mais poder do que o Papa. Pra induzir as pessoas a achar que era um segredo. Era um segredo deles, mas eles sabiam que era. E fazia parte do plano negar, entendeu? Entendi. E alguém descobriu. E daí tá. Então, basicamente, alguém ganhando influência, poder ou dinheiro com aquela ideia, e se falasse a verdade, perderia esse. E foi o que aconteceu, né? Tá. Heresia e fogueira, né? Só que ele se safou. Eu tenho uma outra opinião que pode ser também verdade com relação a isso, que é que nem a questão de a gente não vai falar isso porque pode causar pânico, né? Como questão de Alien, um desastre que vai acontecer que ninguém pode dizer, vai bater o meteoro na Terra, não vamos falar já porque vai dar merda, vai criar pânico. Então vamos esperar um pouquinho e depois a gente fala. Pode ser, porque até onde eu sei, assim, a igreja da época era bem, vamos dizer, bem conservadora nesse ponto, né? Ele andava devagar, né? Não vinha da noite pro dia com uma ideia assim totalmente diferente, né? Pode ser também. Mas também eu não pensei muito a respeito, mas é que essa teoria que eu tive faz muito sentido com o que eu tenho lido sobre dessas famílias superpoderosas, cara. É tudo assim, cara. Tudo segredinho que os caras sabem e fica para eles. Se lê na Bíblia ali, na época, Jesus mesmo reclamou lá dos fariseus que os caras sabiam um monte de coisa e não ensinava os outros, sabe? Acho que eram os fariseus e saduceus. Na época, já tinha isso. De saber uma coisa e não contar para os outros, sabe? Coisas bobas, assim. E teve outro exemplo, o próprio Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles, eu não sei se tu sabia, ele não queria que Aristóteles ensinasse para os outros, não, joga fora. Eu não sei se ele falou isso, né? Mas ele não queria que passasse todo aquele segredo para os outros. Aí tu vê que o cara não se aguenta também. Essa informação é muito importante. Eu não sei o que era. Pode ser coisa de medicina, de matemática, sei lá. Pode ser umas ideias boas. E ele queria guardar. Tem que pensar da seguinte forma, né? Eu quero acreditar que se fosse comigo ia ser diferente, né? Mas a gente não sabe até ser colocado na situação. É que nem diz o Jordan Peterson, na Segunda Guerra tu seria um nazista. Né? Tu não sabe como é que vai ser. Mas enfim, o que eu quero dizer é assim, ó. Se coloca na posição do cara, o cara tem aquele conhecimento, ele tá lucrando, seja dinheiro, ou poder, ou influência, ou qualquer coisa, com aquela informação. Aí aquela informação chega nos ouvidos de uma segunda pessoa, que agora é teu competidor. Agora tu tem uma competição. Quando tu não tem competição, tu tá reinando supremo. Quando tu tem competição, pronto, agora tu tem que se preocupar com mais um problema. Então, eu entendo o lado, tipo, né, do Alexandre Grande aí. Não, olha só, pega esse negócio e joga fora e esconde, porque senão eu vou ter problema, né? Não dá pra saber o contexto também, né? Então, ele não sabe, né? E a mesma coisa com, sei lá, eu pegar hoje em dia, né? O cara tem lá posto de petróleo, vamos botar. Tem um posto de petróleo naquela região. Mas ninguém sabe que tem lá, só ele. Se ele contar, alguém pode, com mais, sei lá, dinheiro ou poder que ele, tomar conta da região e explorar o petróleo. Se ele não conta, não, eu vou esperar um pouquinho, não tenho condições agora, mas daqui a pouco eu posso ter, daqui a pouco adquirir aquelas terras. Então, informação é poder. Se tu detém informação, tu detém uma coisa que as outras pessoas não têm. E se tu conta pra todo mundo, já não tem mais o poder. Aí o problema é o seguinte, tu não sabe em que mãos vai cair a informação. Às vezes a pessoa... E no mundo cheio de guerra, né? Eu faria melhor, tipo, eu seria um bom ditador, o cara fala, né? Mas se o cara detém informação e passa pra uma pessoa que tem fins, né, tem princípios não muito dignos, né, então tem um código de moral muito bom, vai usar aquela informação pro mal. Então, às vezes, né, sendo aqui advogado do diabo, às vezes é bom tu manter a informação escondida, porque tu não sabe o que vai acontecer se alguém mais souber aquela merda. Então, né, tá aí o contraponto. Não, eu acho que é isso, né? O que mais poderia ser? Sei lá. Essa era uma conspiração que eu queria trocar uma ideia. Tem outro assunto acontecendo que me chamou atenção. Olha só, agora eu vou dar um exemplo do que falar e não falar, né? Do que pequeno, né? Vamos lá dar uma reflexão. O que está acontecendo aí? Eu espero que tu saiba, né? Que tá dando um rolo em Cuba, né? Sim. Exatamente o que, também não sei. Vamos falar do quê? Vamos falar mal deles agora? Vamos falar mal do comunismo? Vamos falar mal do Fidel? Não sei. Eu vou falar do que eu acho
sobre o âmbito de conspirações e famílias dinásticas, né? Esse é o assunto que eu quero falar, que me interessa mais. Falar mal de Cuba ou dos ditadores lá, para mim, eu deixo para outras pessoas que fazem melhor do que eu. Tu viu que a família Castro vazou e foi lá foi para Espanha? Espanha, sim. Isso aí me volta a uma tecla que eu vivo batendo. Então, quer dizer que eles não mandam merda nenhuma, porque saíram correndo. Alguém acima deles está orquestrando isso. Isso só reforça o que eu acho, cara, que eu acredito, cara, que eles são fantoches poderosos, grandes, sanguinários, mas são fantoches. Eles Talvez sabem. não, cara. Olha só, pensa comigo. Isso aí é uma coisa que acontece desde os primórdios, cara. Na época da coroa portuguesa também vieram correndo pro Brasil. Né, fugindo do Brasil. Se eu não me engano, até foi Espanha? Não lembro. Mas Portugal é certeza, que vieram pro Brasil, correndo lá, né? E sempre quando o cu aperta, o cara corre. E não necessariamente de uma pessoa mais poderosa, mas de um grupo de pessoas, no caso, o povo, né? A quantidade, a maioria, faz a força. Então, provavelmente, não quer dizer que tem alguém por cima, quer dizer que eles ficaram com medo mesmo de morrer. Só isso. Pode ser. Eu ainda acho que eles mandam porque aquele país, igual a Coreia do Norte, sozinho não se sustenta, né? Da maneira que tá lá. A Coreia do Norte, tu vê que ela precisa de mantimentos da China, né? E como ela se tornou na época lá, eu não conheço bem a história, né? Acho que em 1960 lá, o primeiro lá que tava lá. Ele vem de onde? Vem da China, né? Mas ele vem com um certo objetivo. E tu vê hoje que aquela família lá, pelo menos da Coreia do Norte, eles se matam, né? Um matou o irmão, o atual não é atual porque tá morto, é um sósia. Então a coisa é estranha, mas não é disso que eu quero falar. Mas em Cuba, eu achei muito curioso também outra coisa. Tu viu que de repente explodiu, estourou a válvula? Tá todo mundo puto, agora saiu na rua espontaneamente, agora, só agora, depois de tanto tempo. É na África do Sul também, né? Tá estranho. O que me faz pensar? Antes disso daí, tu percebeu, tu deve ter ouvido falar que depois do Fidel Castro, eu não sei quem é que tava, cara, mas acho que era um parente dele ali, né? Antes do atual. Que é recente, daí trocou o líder, né? Sei lá, o presidente, sei lá o que é aquilo, ditador normalmente. Então, antes deles saírem de lá, já tem outra pessoa no lugar daquela família, da família Castro. Então, por que a família Castro passou o bastão para outra pessoa, para outro sobrenome, entendeu? Deixa eu até ver quem era o atual, cara. Acho que era irmão dele, né? Eu não tenho certeza. Não sei se é irmão, tio, é alguma coisa assim bem perto. Mas assim, ó, antes de acontecer o que aconteceu, já tava rolando uma troca-troca aí, que a coisa não tá, né, não tava bom. Deixa eu ver aqui de cu. Outro lugar que tá assim é a África do Sul lá, que também deu quebra-quebra, deu guerra civil lá, né? Eu tô por fora lá. Então, eu não fui me informar da causa exata, mas é sempre luta racial, cara. É certeza que é negro contra branco e branco contra negro e certeza que é. Mas eu tô achando muito bem coordenado o pessoal de Cuba, tá? Tá bem coordenadinho, o pessoal tá na rua, tá funcionando. Pra mim, tem alguém orquestrando isso aí. Eu não acredito que tenha lá dentro um super-herói assim que, sei lá, viu que tá tudo errado e temos que nos unir, sabe? Não me parece isso, sabe? E se isso vai acabar bem, eu acho que não, tá? Porque normalmente quem fica orquestrando os outros aí porque tem algum outro problema, tá? Que Cuba, antes de ter sido, né? Antes de ter virado que virou, também tinha esses movimentos aí doidos, assim, não, revolução, agora tá tendo mais uma, entendeu? Vai acabar bem? Nunca acaba bem isso daí. Sempre vem uma curva sinoidal, né? É altos e baixos. E é pêndulo de poder. Vai de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Mas nunca muda. É sempre igual, cara. Nada nunca muda. Mas eu não digo que é em todos os lugares, mas especificamente em Cuba eu acho que é isso daí, cara. Porque quem tá lá... Cara, eu não sei se é o pessoal da Rússia ou sei lá da onde, cara. Eles têm uma hierarquia. Eu não sei quem tá lá no topo, cara. Eles estão muito alto no topo, mas eles obedecem também. Eu queria saber lá o nome do cara, o outro Castro lá. Deixa. Talvez eu
É só ir no Google, né, cara? E pesquisar, eu também não sei. Também não faço muita questão. Então, mas o meu ponto é isso daí. Outro ponto que eu achei muito interessante, fiquei parando pra pensar, que tu já notou, eu acho que, porra, agora eu não sei se eu falei no QPQ passado com o Fábio isso, ou se eu falei em algum outro momento. Mas se eu falei, eu falo de novo. Antes desses países ficarem horríveis, assim, né, financeiramente, todos eles eram o ápice, né? Cuba, antes de virar o que era, né, era o paraíso, não é? Isso aconteceu também com a Argentina, que também aconteceu com o Brasil. Tanto é que o Brasil, né, a capital era no Rio de Janeiro. Tem outros exemplos que eu não me ocorre agora, mas esse ciclo vive acontecendo. Dá a impressão que eles engordam um país e destroem, assim. Destroem no sentido de vamos arrecadar tudo que aquele país ficou rico, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu quero pensar. Eu não tenho nada, né? Não quero chegar a lugar nenhum. Só tô pensando nisso. Quem tá caindo agora é os Estados Unidos. Uhum. Bem lembrado. Bem lembrado. Agora tá na hora de recolher toda aquela riqueza, né? E onde é que tá indo essa grana aí? Né? As crises, Não sei, mas o Bezos tá indo para o espaço. Tá fazendo competição pro Elon Musk. Pois é. Eu não sei, cara. Aquele pessoal republicano, democratas lá, eu fico pensando até que ponto realmente são adversários, sabe? Pra mim isso aí tá tudo de mão dada, cara. Olha só, vou te dar um exemplo. Tu já viu que várias vezes o Mark Zuckerberg foi pro Senado depor lá, né? Uhum. E o outro que foi várias vezes foi o Jack Dorsey, que é o cara do Twitter, né? O dono do Twitter. Dos donos. Tem um senador lá, como é que é o nome dele, cara? Ted Cruz. Que é famoso por ser republicano ferrenho, né? Sim, e ele foi um dos parece que o ratinho, interrogou... né? Ele foi um dos que interrogou tanto o Jack Dorsey quanto Sim, bem feroz, né? Então. O que deu daquilo? O que resultou? Não resultou em nada, tanto que baniram o Trump. Né, do Twitter, né? E do Facebook. Então, isso ali pra mim é showzinho, cara. Até eu caí no show. Olha só, agora finalmente tô fazendo alguma coisa. Não, cara, isso é showzinho. Ele pegou... só pra te ver que não dá em nada, né? Não, o Senado não interrogou o cara, disse que era merda e não fez nada. Eles não têm poder pra nada. E estão fazendo tudo de mão dada, um com o outro. Pra não dizer assim que eu só acho porque acho, eu olhei bastante a campanha do Trump e tal, eu pensei, pô, o pessoal do republicano parece do bem pelos atos, assim, e o povo, eu acho que assim, no geral, o povo, as pessoas, assim, são, sabe? Mas eu tô falando do né, presidente, pessoas de alto gabarito. Eu tava lendo um livro lá, eu acho que é a Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa também. E ele falou eu vi umas frases, cara, eu vou ler, cara, essas frases do Trump, cara, do Bush, cara, o Bush republicano. Eu pensei que o Bush era democrata, cara, mas era republicano, e ele fala coisas assim globalistas, cara, coisas estranhas. Teria que pegar o livro aqui agora. Mas aí eu comecei a ver que, peraí, tem coisa muito, muito estranha rolando. E fora as guerras também, né? O Trump ali meio que fez coisas zoadas, né? Não sei explicar. Eu não acompanhei muito. Quer dizer, eu acompanhei as notícias como que todo mundo acompanha, né? Então, pra mim, aí eu comecei a desconfiar dos republicanos também. Dos políticos, né? Na verdade, o Trump tentou tirar o pessoal de lá, mas mentiram pra ele. Ele disse que ele mandou tirar, e os caras disseram, não, a gente tirou, mas não tiraram. E foram 17 guerras, parece, no governo do Obama e 0 do Trump, que começaram, né? Novas guerras do governo do Trump, 0. Então ele não começou guerra. Ele só, como é que eu vou dizer, continuou as que já existiam. E deu pra sentir que o Trump é um ponto fora da curva, porque investiram pesado pra tirar ele. Mas investiram muita coisa zoada, assim, sabe? Propaganda. Eu não tô nem falando só a urna. Acho que a urna em si nem foi tanto problema, né? O que parece lá é aquele voto pelo correio. Acho que lá a coisa ficou complicada. Mas enfim, o fato é que investiram pesado pra tirar ele.
pesado. Pelo menos não se vê vídeo, não se vê muita denúncia de votos a favor do Trump, né? O cara chega com uma caçamba de votos fake. Não, tanto que os próprios aliados também votaram contra, né? Os próprios aliados dele lá votaram contra ele nas últimas semanas ali da eleição. Até o cara que era fiel a ele lá, né? Aquele advogado famoso lá, que eu nem sei o nome, que mijou pra trás também. Então, tem coisa errada aí, cara. Tem muita coisa errada. Mas o que? Sei lá, não sei. Não dá pra saber. Sou uma pessoa normal, né? Só tô lendo as notícias e pensando um pouco. Que mais eu posso dizer? Tem algo que eu queria dizer que me chamou atenção, que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, que eu fiquei pensando. Eu notei que várias propagandas, essas propagandas forçadas que tem no celular, né, porque só ali eu não consigo ignorar, né, da Block, praticamente todas as propagandas têm pessoas, são negras, né? Negras ou com bastante peso no corpo, assim, sabe? Com bastante massa concentrada no mesmo corpo. Eu fiquei pensando, será que o objetivo era, né, sei lá, conquistar espaço? Somos a minoria e agora conquistamos e 100% ou pelo menos 90% são até eles. Até porque alguém que tem mais massa corporal precisa de mais espaço, né? Pode ser, não sei nem se cabe. Eu acho que é justo, né? E aí eu tava pensando, então tá, né? Então, ok, né? Se tu olhar as propagandas em geral, assim, é maciçamente pardo, negro, não sei nem como é que ele se identifica hoje, tem que atualizar. Até aí, ok, é estranho, mas ok. Mas tu já parou pra pensar numa coisa que quem é que gosta de propaganda? E propaganda só tem, né? Pessoas daquela raça. Isso não é ruim? E esse é meu ponto. Não, porque tem que ter representatividade e inclusão, cara. Tu não tá pensando nesse lado? Mas teria que ser assim, então. Um filme Titanic, por exemplo, 100% deles negros, assim. Mas tudo, até o cachorro, assim. Aí fica interessante, mas conquistar um espaço em propaganda, cara... Porra, propaganda, mano... Quem é que gosta de assistir propaganda? Né? Eu não gosto, tanto é que eu pulo, né? Ou bloqueio, né? Se eu tô no computador. Então, mas esse é um argumento muito usado pelos imbecis, cara. Mas se tu não gostar, é só não assistir. Só que o problema continua lá, eu vendo ou não. O problema continua lá. Não, eu só queria entender se eles pararam pra pensar se eles não... Como é que eu vou te dizer? O tiro saiu pela culatra. Isso aconteceu, por exemplo, naquele caso, como é que foi? Não sei se foi o Magazine Luiza ali. A gente comentou sobre isso, que era... vai ter só funcionários negros, né? Naquela empresa. Uma empresa bilionária que tinha, sei lá, 20 donos, né? Acho que eram uns 20 sócios, mais ou menos. Todos brancos, né? Todos brancos. Agora imagine o seguinte, todos os negros vão fazer só propaganda e quem é que manda nessa propaganda? Quem é que paga? É um branco? Né? Então, sei lá. A questão não é nem se pode ou não pode, mas... Eu faço até um desafio, né? Se o cara tá tão injuriado, né? Esses social justice warriors aí, né? Guerreiros sociais aí, de cadeira de sofá aí, né? De domingo de manhã com a cerveja na mão, um saco de pipoca aí, vendo futebol, vendo novela, vendo Faustão, né? Vamos fazer um desafio, cara. Se tu tá tão preocupado aí com a inclusão e diversidade, pega, cara, e doa pelo menos metade dos teus bens, do teu dinheiro pra um negro, cara. Ou pra um trans, ou pra uma lésbica. Doa, cara, porque eles estão precisando de inclusão e, né, tu vai doar teus bens pra eles, tu vai estar fazendo bem. Já que tu quer se autoflagelar, porque é culpa tua também, né, porque é o que tu acredita, né, que tu tem um dever de pagar essa dívida. Doa, cara, doa teus bens, cara. Faz um bem pra essas pessoas aí que tu acha que estão precisando. E digo mais, dá a tua vaga no emprego também. Pede demissão, eles podem, olha só, tem um cara aqui, amigo meu, que ele é gay e negro, cara. Porra, olha só, 2, cara. E eu acho que ele tem problema mental também. Coloca aí, cara. Então eu vou ceder a minha vaga de emprego pra ele, pronto. Isso pelo menos ele...
Assim tu tá ajudando, e não postando merda todo dia no Instagram, como eu vejo aí. O pessoal postando merda, não sabe nem o que tá postando, leu uma notícia, não foi atrás de informação, só repetiu essa bosta, postou na internet e acha que tá fazendo uma grande coisa. O cara tira foto de tartaruga enrolado num fio, mas não é capaz de juntar uma latinha, né? Não é capaz de jogar a porcaria do plástico na rua ainda? Pra ir eu às vezes tenho que juntar lixo na rua, porque ninguém vai juntar, né? Às vezes eu tenho que fazer umas coisas, ou às vezes colocar pro lado. Isso é uma coisa... Isso é interessante, cara. Interessante no mau sentido. Deixa eu pensar, eu tenho mais algumas coisas anotadas aí. Tem um assunto que eu quero falar, mas eu não vou falar já porque eu não estudei o suficiente para comentar, não para ensinar, né? Só quero estudar porque eu gosto do assunto e quero comentar. Que era do exorcismo. Tá ali, tá pendente, mas eu não... Né? Eu vi um pouco, assim, eu achei muito massa, mas eu queria estudar mais, assim, pegar o nome do pessoal. O nome, quem são exorcistas, o que ele faz, o que ele não faz, é bem massa, cara. Tem outra função. Isso é um assunto, assim, que é católico, né? Exorcista, até onde eu sei, é católico. Não, se tem outros, assim, eu não sei se... nas outras igrejas chamam de cura. É. E tem outra função que eu acho muito legal também, que é o advogado do diabo. Que é advocatus diabolos, alguma coisa. É uma função, é um sacerdote que a função dele é essa, né? Ser advogado do diabo, que ele tem como objetivo saber se uma pessoa pode ser ou não santa, sabe? Antes de virar santa, uma pessoa não tem aquele rolo lá, né? Como é que eles fazem lá? Canonizar, acho que é. Canonizar uma pessoa. Ele vai lá e tem ele tem todo um trabalho de investigação, que é também interessante. É um outro assunto, mas está dentro tá dentro da igreja também. A igreja católica, assim, no geral, é muito interessante, cara. Tá cheio de coisa para se estudar. Uma delas é o exorcismo. E é um pouco estranho, assim, sabe? Se tu parar pra olhar, assim, existe exorcismo hoje em dia, existe possessão demoníaca hoje em dia, em pleno 2021. Daí o cara do vídeo ali faz umas perguntas, eu não notei, por isso que eu tô meio de cabeça assim, mas tem algum vídeo dele fala, né, não tem, daí o porquê que não tem não me convenceu muito, assim, sabe? E eu vou deixar pra um dia. Isso na real vai depender um pouquinho de vontade também, né? Se eu fazer por fazer não fica legal. Tem uma coisa que eu notei aqui sobre o que era pra... Tens algo pra dizer? Não, eu tô falando só, né? Tô correndo. Eu tenho só mais uma coisa, mas aí pode deixar pro fim. Pode continuar. Tá. Uma coisa que eu queria... essa tá anotada, era pra eu ter falado no começo, que era o seguinte. Qual era um dos objetivos do QPQ, né? Um deles. Que as pessoas não... dar ideias para as pessoas não terem uma opinião muito vaga e ter opiniões mais específicas, sabe? Por exemplo, eu percebi isso com o Fábio no QPQ passado, falando que para ele, é o que me parece, assim, para ele tem uma palavra resume tudo. Por exemplo, o resumo de todos os problemas da Terra é a ganância. É puro dinheiro. Tudo é puro dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. É só isso. Basicamente, se resume. O cara matou por dinheiro. O cara, sei lá, roubou a vaga do Papa e do Bispo. Por quê? Por dinheiro. Por dinheiro. E eu discordo disso daí, porque é muito vago. E realmente, se parar pra pensar, dá pra especificar o problema, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo bobo, assim, que eu não tenho dado, do feminismo, por exemplo. Isso aí é só pra gerar caos. Né? A gente concluiu que é pra gerar caos. Tá, mas o que mais tu acha que é o feminismo? Hoje, o atual, assim. Não começou como caos, hoje virou caos. Quais mais problemas tu acha que tem o feminismo?
a mulher expulsa o marido de casa sem aviso prévio e tal, ok. Mas é o seguinte, existem muitas pessoas, assim, pelo menos na área política, que tiram proveito disso. Um belo exemplo que a gente tem no Brasil é que agora eles conseguem ganhar um pouco mais de grana lá, ou recursos, porque eles são obrigados a botar, sei lá, se era 30% de mulheres na política. A gente já falou disso, né? Tem um nome para isso. Então, é só caos? Não. Tem várias pessoas tirando proveito disso, entendeu? É um exemplo. Então, esse era o complemento que eu queria fazer, para não ficar muito genérico, sabe? Isso, a política é tudo ladrão, todo ele só rouba. Calma, não é só isso, sabe? Não é só isso. E passo para ti. Então, que eu acho que as pessoas simplificam, né? Uhum. Uma que falta informação, e aí é mais fácil simplificar, e a outra que é preguiça mesmo. Uhum. E eu acho tentar tecer uma, sei lá, uma teoria sobre o que pode estar acontecendo. Então aí tu pega lá, o que está acontecendo no mundo? É só dinheiro, né? Não, as pessoas só pensam em dinheiro. Dá pra botar dinheiro e poder. Tá, ok, vamos lá, que mais? Né? E aí vai, tem que instigar o cara a pensar e não só, tá, peraí, mas ok, dinheiro e poder. Mas beleza, como que chegou nessa conclusão? Por que tu chegou nessa conclusão? Tu leu em algum lugar? Alguém te falou? Ou tem alguma específica, uma teoria específica do porquê que tá nesse nível aí? Né? E as pessoas não têm vontade. E é mais fácil tu simplesmente ler ou repetir o que alguém falou. Eu vou dar um exemplo que eu gostaria de ter dado, mas já que o Fábio não tá aí, eu vou responder agora, ele que assiste o QPQ e participe para responder. Por que tu acha que é só poder se essa gente cria o dinheiro? Ele faz dinheiro de várias maneiras, né? De alguma maneira essa gente ali, sei lá, imprime dinheiro. Outra maneira de criar dinheiro é o cara postar no Twitter uma foto, sei lá, no Caribe e as ações sobem, magicamente sobe. Ou falar mal também, né? Falar mal, lembra aquele do Elon Musk lá, falou não sei o que e perdeu 20 milhões de ações ou alguma coisa assim. Mas, cara, de um dia pro outro, então essa gente faz dinheiro. Por que eu vou... Tipo, não é só dinheiro que é o problema, entendeu? Eu sou bilionário e meu problema é o seguinte, eu sou viciado em dinheiro. Não, tem mais coisa por aí. Porque uma pessoa que é viciada em dinheiro, qualquer pessoa viciada em qualquer coisa, ela não é funcional. Ela não funciona direito no mundo, né? Esses problemas de vício prejudicam ela para ela estar naquele posto que ela tá, sabe? Então, não é só isso. Tá? Tu quer finalizar? Eu tenho mais uma coisa só para dizer que eu achei interessante. Meu tópico não tem relação com isso. Eu ia perguntar... Nem o que eu vou determinar, pode falar. Então beleza. Eu ia perguntar sobre o Dória infectado lá com o corona de novo, né? Que tomou 2 doses já, beleza, tá? E eu, olha só, tem corona. Mais uma vez, pela segunda vez, né? Ele pegou ano passado e pegou de novo agora. Né? Então, ele tomou vacina. Qual que é a opinião, né? Como é que tu explica uma coisa dessa, né? Aí, tá, beleza. Daí diz lá até na matéria, não, mas isso não quer dizer que a vacina é ineficaz. Não, quer dizer exatamente isso. A segunda coisa que fala lá é que isso quer dizer que... Peraí, uma vacina que não funciona não quer dizer que não é eficaz? É o que diz lá. Não, né? eu posso parar pra pensar um mês sobre isso? Putz. Aí, que foi o mesmo argumento que todo mundo me fala, né? Não, mas não quer dizer que você vai ficar imune, quer dizer que você vai ter menos chance de morrer, mas eu já tenho pouca chance de morrer, é menos ainda? Tá, ok, vou me vacinar, vou ter que me vacinar a cada 6 meses, sei lá quanto, tem que tomar 2 doses, não sei de quanto em quanto tempo, da vida toda, porque nunca vai acabar, sempre tem variante nova, tem 2 variantes novas. Mas se eu pegar, vai sair sozinho, não vai? Então, depende, tu pode morrer, né? Essa é a campanha que eles estão fazendo em cima do medo, que tu pode morrer. Uhum. Então, tu vai ter que se vacinar. Não quer dizer que é ineficaz, tá? Se tu pegar, mesmo se vacinando 2 vezes, né? Não quer dizer que é ineficaz, quer dizer que tu tem menos chance de morrer.
Então, mas é de 0.01 para 0.001. Então, tô entendendo, só tô... tu vai de 0.1% para 0.0.5, 0.005, né? É só isso. Né? Mas então... Será que não era melhor investir em vacina, por exemplo, para AIDS, alguma coisa assim que tá matando mais, por exemplo? Eu quero saber o seguinte, tu que já pegou, né? Tu já pegou o negócio. A tua resposta imunológica é a mesma de quem foi vacinado? Eu não sei ainda. Pois o cara que pegou naturalmente, já tem um anticorpo do negócio lá. Se pegar de novo, que o Dória pegou, né? Ele pegou e foi vacinado. O Dória pegou ano passado e foi vacinado 2 vezes. E pegou de novo. O cara que só pegou uma vez, não tem vacina, qual é a resposta imunológica? Funciona também? Ele tem que se vacinar? Se vacinar é o dobro do efeito, porque, bom, já tem imunizante da primeira vez que pegou, né? Vacinou, dobrou o efeito do como é que funciona na prática, né? Pra mim, isso aí é tudo campanha de medo, cara. Tá, e quando... Qual é o propósito? Vender vacina, na minha opinião, né? Tá, isso que tu falou já é um pouco interessante, mas eu só não entendi uma coisa. Por que o pessoal vai pra cadeia quando fala isso? Porque me chamou atenção isso também. Não sei se vai pra cadeia, mas derruba um canal, derruba. Ah, não, às vezes é só, né, só pra conversar lá. Derruba o canal. Eu não sei, né? Eu vi ali, não sei se tem ainda, mas no YouTube lá tem especialistas de Covid, né? Aí tem lá o pessoal da porta dos fundos e não sei o quê. Eu vi. Que eles sabem, então. Então, se eu tiver alguma dúvida, eu vou lá no canal deles e tiro essas dúvidas. Isso é aquilo que a gente já falou, né? A narrativa tem especialistas dos dois lados. Mas a narrativa só concorda com o especialista de um lado. Então, qualquer um que é especialista que diz o contrário não é especialista ou tem alguma agenda como é que eu vou dizer, que não condiz com os valores morais humanos, né? Tipo, Bolsonaro genocida, essa coisa assim, né? E tá errado, né? Então... Mas tu acha que um genocida ia ficar comprando vacina? Porque, cara, o ideal era não comprar vacina. Mas a desculpa deles é que ele não queria comprar mesmo, no começo, lembra? Que sempre falava, se tivesse comprado antes, tinha evitado não sei quantas mil mortes. Não tinha. Não, se existisse as vacinas, até onde eu lembro, o que me consta é que não existe, na época não existia vacina, o que já é estranho, porque do nada apareceu, né? A Pfizer estava oferecendo lá, daí ele não quis comprar porque a Pfizer não se responsabilizava pelos efeitos colaterais. Ele falou, se você não se responsabiliza, eu também não vou me responsabilizar, não vou comprar essa merda. Eu faria a mesma coisa. E parece que teve efeitos colaterais, né? E tá tendo até agora, né? Tá tendo. A tal da spike protein, que a gente já falou lá. Sim. Né, que até pode causar mutação genética no sentido de que tu não pode mais ter filho, né? É uma das teorias, né? Uma das coisas que estão sendo investigadas. E pode como é que vai investigar, né? Então, tu não sabe o que pode acontecer. Ninguém sabe o que pode acontecer. Daqui uns 20 anos a gente talvez saiba, né, os efeitos, né? O cara que é mais ou menos o que levaria pra ter certeza que funciona, né, a vacina, né? Então, sei lá, 12 anos aí, 15 anos que leva o prazo. Mas, assim, Bolsonaro é genocida, então. É isso? É isso que tu quis dizer? Sim, agora vai me levar a segunda parte do argumento, né? Que eu comecei com esse pra terminar com outro. Por quê, né? Questão de política e o viés político e como é perigoso a gente adotar uma visão, seja ela de um lado ou de outro. Eu vi no Instagram uma pessoa que eu e tu conhecemos, mas não vou falar o nome, mas tu vai lembrar, uma pessoa da Dark Side, que postou o seguinte, postou uma foto do Bolsonaro no hospital e falou, leva senhor, leva, né? A legenda era leva senhor, leva. Daí eu respondi, eu normalmente não respondo, mas eu respondi, isso eu me lembro exatamente da mesma coisa na 2013, 2014, quando a Dilma estava doente. Mas eu já sabia o que ia responder, né? Daí a pessoa me respondeu, só que eu não queria que levassem ela, né? Mas eu quero que leve. Daí eu disse, mas esse é o problema, eu queria que levasse o Lula, mas levaram a laranja da mulher dele, né? Pois é. Então, esse é o problema com a ideia, né? A gente não consegue sempre o que a gente quer. Daí a resposta foi, eu não respondi ainda porque falei, não tô com saco, né? A resposta foi, mas você apoia o Bolsonaro?
Aí eu queria chegar num ponto que é bem interessante, que é assim, por que automaticamente eu tenho que apoiar o Bolsonaro só porque eu disse que eu queria que o Lula fosse levado naquela época, né? No fim, levaram a mulher dele, né? Por que automaticamente eu apoio o Bolsonaro? Qual que é a lógica que chegou nesse ponto? Porque eu podia muito bem dizer assim, então tu apoia o Lula 100%? Porque baseado no que tu me falou, tu apoia o Lula, né? Mas não tem nada a ver. Não, mas né? aí pode, né? Não, Agora, por que não tem um meio termo? Tipo, eu concordo com muitas das políticas do Lula na época, né? Tipo, vamos acabar com a fome. Ok, vamos acabar com a fome. Só que não acabou, mas vamos acabar. Eu concordo que deveria ter um projeto para acabar. Na verdade, o projeto dele foi bom. Então. Por quê? Bom no sentido que Criança Esperança ou Bolsa Família, esses negócios, por que ele funciona? Enquanto tu manter a desgraça, ele pode dar comida, por exemplo. Não, mas eu acho importante não o projeto de dar comida, mas o projeto de tirar as pessoas da pobreza, né? Que não é o que foi feito, mas deveria ser assim, né? Mas enfim, não é esse é o ponto. O ponto é que eu concordo com as políticas, algumas, né? Políticas da esquerda ou do Lula, enfim. Mas eu concordo também com algumas políticas do Bolsonaro, como aquele comentário que ele fez do estuprador que foi pra cadeia. É só você não matar, estuprar e roubar que você não vai pra lá, porra. Por que eu tenho que fazer uma cadeia pra. Como é que é? De 5 estrelas? Não, tu tem que ir lá pra se fuder. Tu fez merda, eu tenho que ir lá pra se fuder. Basicamente é o argumento dele, eu concordo. Então não quer dizer que eu apoie o cara 100%. Ele faz merda, ele fala merda. Agora, por que eu automaticamente eu tenho que apoiar ele só porque eu fiz um comentário contra o outro? Eu fiz de propósito, porque eu sabia, né, que eu fiz de propósito, né? Só pra ver o grau de inteligência da pessoa. Porque não tem porquê tu assumir que o outro é contra ti, é teu inimigo número 1, só porque tu apoia algumas ideias do teu adversário. Não faz sentido. E é bizarro porque a pessoa não tá ganhando nada pra defender aquele cara. É que nem o cara que defende um time de futebol, vai pra rua brigar e se mata com um garrafado na cabeça. Tu não tá ganhando nada pra isso. Tá perdendo teu tempo e dinheiro. É a mesma coisa, tu tá defendendo um político que nem sabe que existe. Muitas das coisas que ele fala, ou tu nem sabe que ele falou merda, porque tu ignora. Que nem aqueles vídeos do... Como é que é? Sputnik lá, que coloca... Tenta adivinhar quem falou isso. Daí fala uma merda. Foi o Bolsonaro. Não, foi o Lula. Então, bicho, se liga. O Lula, por exemplo, acho que ele tirava sarro de gay, né? Te chamar de viadinho, boiolinho, algumas coisas assim, ele falava na época, né? Antes de ter essa cultura aí. Mas não vamos falar disso. Ele se arrependeu já. Tem uma coisa, bem, se tu finalizou, que eu só achei interessante, não, assim. Pode ir, já. Teve uma coisa que eu achei muito legal, que aconteceu, que me contaram essa semana aqui em casa, que um colega de trabalho, ele não, mas o cunhado dele, o parente, foi pra zona. E depois desse efeito, a mulher, não desse cara que foi pra zona, né? Dessa pessoa que trabalha com ela, virou uma santinha. Diz que o relacionamento entre eles melhorou muito depois que o amigo dele foi pra zona. Aí, cara, entra uma coisa que eu tô há tempo já estudando, cara, que as prostitutas, cara, elas têm um trabalho muito interessante na sociedade, que é uma espécie de psicólogos, cara. Acho que elas estão lá para ouvir os homens que precisam de ajuda e de uma certa forma ajuda, cara. Então tu imagina, cara, né, sei lá, teu vizinho vai pra zona e a tua mulher fica, né, de uma certa forma preocupada e repensa. Eu achei bem interessante esse fenômeno, na real. Eu queria que a gente abordasse mais assunto de puta no QPQ, que eu ainda acho que tem um papel bom. Isso chama-se apimentar a relação, né? O cara não tá conseguindo em casa, o cara vai pra fora. É uma coisa que fala pras mulheres, a mulher não consegue em casa, a mulher vai pra fora. Daí o cara descobre e bate na mulher, a mulher descobre e trai o cara também. É o fenômeno bizarro, cara, literalmente. Por que não deixa de uma vez, né? Por que não separa? Se esse é o problema, né? Não sei, parece estranho se resolver o problema assim. Não sei quanto tempo vai durar também, né? Mas é isso no geral. Cuba, puta, Dória, exorcismo não, coisa de negros, o QPQ em si, né? Uma reflexão. O que a gente vai fazer depois? Eu vou dar uma pensada também.
trocar uma ideia com eles, mas a gente pode finalizar por aqui? Por mim, pode ser. Então tá. Não posso esquecer de parar de gravar, né?